Vamos falar de todos os ossos do centro do corpo, e aí depois a gente passa para os que estão pendurados, que é chamado de apendicular. Legal. Então vamos lá. Vamos aqui para o crânio, né? Vou falar o nome de alguns ossinhos só. Então no crânio nós temos aqui a maxila, vamos para a face. Lembra quantos ossos tem na face? São 14 na face e 8 no crânio, que é a abóboda craniana, a parte superior. Vou falar alguns. Aqui nós temos a maxila, aqui nós temos a mandíbula, que é responsável por esse movimento de mastigação e quando sua boca se movimenta para que você fale, tá? A articulação responsável por este movimento é essa bonitinha aqui que nós chamamos de ATM, ou articulação temporomandibular. Quem for fazer principalmente odontologia, isso aqui vai fazer parte da sua vida, viu? E muito. Legal. Na parte superior do crânio, deixa eu ver se eu consigo rodar esse bicho. Tô aprendendo ainda. Na parte superior do crânio, nós temos o que nós chamamos de osso frontal, aqui da sua testa, tá vendo? E, deixa eu ver se eu consigo rodar ele aqui, que eu tô aprendendo ainda. Achei. E na parte superior aqui, ó. Então, aqui nós temos o osso frontal. Aqui nós temos o osso frontal, que é aquele osso da frente, tá? Da testa. E aqui em cima, ó, nós temos os ossos que nós chamamos de ossos parietais. Deixa eu girar aqui para você não se perder quando eu falar de lado, tá? Roda, roda. Aqui nós temos os ossos parietais. Aqui o parietal direito, aqui o parietal esquerdo e aqui o osso occipital. Só são esses ossos do crânio? Não, tem mais, tá, galera? Eu tô só pincelando. Vocês estão vendo umas ranhuras aqui, galera? Essas ranhuras aqui, nós chamamos elas de sutura, que eu estou passando por cima da sutura sagital, ok? Essas suturas são articulações. Quando nós entrarmos em artrologia, lá mais para o final do ano ou no segundo ano, que é o estudo das articulações, nós vamos ver que tipo de articulações são essas, tá? E o que formaram, como que essas articulações foram formadas. Legal. Saindo do crânio, vamos sair do crânio um pouquinho, tá? Deixa eu deixar esse cara reto, tirar o zoom, um pouquinho do zoom. E aí nós vamos falar sobre a coluna vertebral. Lembra que o esqueleto axial é formado pelo crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Legal. A coluna vertebral ela é formada por vértebras. São ao todo 33 vértebras, ok? O que são vértebras? Vamos dar um zoom aqui de novo. São esses pequenos pedacinhos de ossos aqui que formam a nossa coluna vertebral, que, por sinal, recebe este nome de vertebral porque é formada por vértebras. A coluna ela é dividida em regiões. Então nós temos as regiões cervical, torácica, sacral e coxígeno, ou sacro-cóccix, ok? Cada região dessa tem um nome e tem o seu nome e a sua quantidade de vértebras. Vamos lá para a primeira região da coluna? A primeira região da coluna, nós chamamos ela de região cervical, que é a região correspondente ao pescoço. Na região cervical, nós temos 7 vértebras, ok? É a única região da coluna vertebral que possui nomes nas vértebras, apenas nas duas primeiras. Então, a vértebra número 1, nós chamamos ela de atlas. A vértebra número 2, nós chamamos ela de axis. Por que a segunda é a axis? A axis, por sua vez, ela tem um dente, ou pivô, e ela se articula com a atlas para poder fazer movimentos rotacionais. Então, parte deste movimento de negação aqui, quando você está dizendo um não para o seu pai ou para sua mãe, que não deveria, ele ocorre na articulação atlanto-axial, ok? Vou girar aqui um pouquinho. Vocês vão perceber o seguinte, que nas vértebras elas possuem esses processos, essas pontinhas aqui, que nós chamamos de processo espinhoso. Então, quantas vértebras tem na coluna cervical? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7. O que vocês vão notar aqui? Que aqui, no final da coluna vertebral, tem essa vértebra com esse maior processo espinhoso aqui. É justamente onde ela termina. Então, se você pegar o dedo e for apalpando a sua coluna cervical,
você vai sentir que ela vem embaixo aqui e ela sobe de uma vez. Quando ela subir, aquela maior protuberância é justamente o processo espinhoso da vértebra cervical. Legal. Saindo da região cervical, nós adentramos na região torácica. A região torácica ela é composta por 12 vértebras. E aí, só um adendozinho que eu esqueci de falar sobre a região cervical. A primeira vértebra chama-se atlas, a segunda axis e as demais. A primeira letra do nome da região cervical mais o número correspondente à vértebra. Então, se eu tenho a primeira atlas, a segunda axis, a terceira C3, C4, C5, C6 e C7. Assim que eu identifico as vértebras da região cervical. As vértebras da região torácica, que são em número de 12, elas já não possuem nomes próprios. Então eu vou falar a primeira letra do nome da região, T, mais a vértebra correspondente. Então vai ter vértebras T1 até T12, T1, T2, T3, T4 até a T12, ok? Essas vértebras da região torácica são onde vão se articular as costelas, ok? Posteriormente à região torácica, nós temos a região lombar, que é a região do abdômen, tá? Posterior ao abdômen aqui. As vértebras lombares são em número de 5. Então, mesmo sentido das vértebras torácicas em relação à nomenclatura, não possuem nomes, mas sim a primeira letra correspondente à região lombar, ou seja, L, e as demais, e o número da vértebra correspondente, ou seja, L1, L2, L3, L4 até L5. Aqui nós temos o sacro, deixa eu dar um zoom nele aqui, o sacro e o cóccix, que é essa pontinha aqui. O sacro é onde se articulam os ossos da pelve aqui, ó. Ela vai se articular para poder fechar na sua porção posterior. E o cóccix são esses últimos prolongamentos ósseos aqui. Vou girar ela um pouquinho aqui. Você vai notar o seguinte, que na coluna, entre as vértebras, você vai perceber que tem esse roxinho aqui, tá vendo? Esse roxinho aqui que está entre as vértebras, nós chamamos de disco intervertebral. Inter porque está entre as vértebras. Ele é um tecido fibrocartilaginoso, ele tem um líquido pulposo e aquoso no seu interior. Ele tem uma função de amortecimento, ou seja, quando você recebe cargas axiais, ou seja, de cima para baixo, sobre a cabeça, sobre os ombros, juntamente com as curvaturas que a coluna possui, ele vai amortecer essas cargas para que não danifique a coluna. É claro que quando as cargas são excessivas, aí você pode causar um dano a esse disco. E aí o dano mais famoso de desgaste ou por excesso de cargas é a famosa hérnia de disco. Chamando a atenção de vocês para esses discos, o que vocês vão notar aqui no sacro e no cóccix? Que no sacro e no cóccix não possui disco intervertebral. Por que não possui disco intervertebral? Porque essas vértebras elas são fundidas, elas são grudadas umas nas outras aqui. O sacro ele possui 5 vértebras e o cóccix ele possui 4 vértebras fundidas, coladas umas nas outras. Então, no que tange a coluna vertebral é dividida em regiões, cervical, torácica, lombar, sacro, cóccix. A região cervical é composta por 7 vértebras, é a única que tem nomes próprios nas duas primeiras vértebras, atlas e axis, ok? As vértebras são identificadas por a primeira letra do nome da região e o número correspondente, C3, C4, C5 até C7. As demais vértebras da região torácica, que é a segunda região, é identificada pelo T mais o número correspondente, T1 até T12. A região lombar possui 5 vértebras e são identificadas pela letra L1 até L5. As vértebras da região, com exceção do sacro do cóccix e da axis, do atlas e da axis, não possuem discos intervertebrais entre suas divisões. O sacro e o cóccix possuem vértebras fundidas uma nas outras. Beleza. Falta alguma coisa para falar do esqueleto axial? Sim, né, galera? O que está faltando? Nós falarmos da caixa torácica. Muito bem. A caixa torácica ela é formada pelas vértebras torácicas mais as costelas, que vão fechar esse arcabouço torácico aí. Você poderia incluir também as clavículas e as escápulas, porque elas estão unidas nesse arcabouço. O que tem mais
formando a caixa torácica. Está faltando nós falarmos desse ossinho aqui do centro, que é o osso chamado de externo. Não é externo com X, é externo com S, viu? É o osso externo. O osso externo ele é dividido em 3 porções. Essa porção superior chamamos de manúbrio, essa porção mais alongada nós chamamos de corpo e essa pontinha aqui nós chamamos de processo xifoide, ok? As costelas, por sua vez, são divididas em 12 pares, num total de 24 costelas, e elas possuem classificações. As costelas também são classificadas em verdadeiras, falsas e flutuantes. São 7 verdadeiras, aí eu estou falando de cada lado, 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. Num total de 14 verdadeiras, 6 falsas e 4 flutuantes, ok? O que são costelas verdadeiras? As costelas verdadeiras são as costelas que saem das vértebras, ok? Elas se articulam na vértebra, saem da vértebra aqui atrás e se ligam diretamente ao osso externo, ok? Elas saem das vértebras torácicas e se ligam diretamente ao osso externo. As costelas falsas são as que saem das vértebras torácicas aqui, ó, vamos acompanhar essa aqui, e se ligam indiretamente ao osso externo, ou seja, elas não se ligam diretamente. Ela vai se ligar aqui a um tecido fibroso, aqui, um tecido cartilaginoso, para poder chegar ao externo, ok? Então elas se ligam indiretamente ao externo. E as costelas flutuantes, bem fácil de entender por que são chamadas de flutuantes, elas não se ligam a nada, elas saem das costelas, das vértebras aqui, perdão, e não se articulam a nada, são chamadas de costelas flutuantes. Então, legal. Caixa torácica formada pelas vértebras torácicas mais as costelas e o osso externo. Ela tem a função de proteção dos órgãos vitais, coração, pulmão, tá, contra choques, tanto frontais quanto choques laterais e posteriores. Então são 12 pares de costela, um externo, costelas são divididas em verdadeiras, falsas e flutuantes. Maravilha! Nós já falamos agora, finalizamos a parte que referente ao esqueleto axial. Agora nós vamos falar do esqueleto apendicular. Vamos falar do esqueleto apendicular superior, ou seja, dos membros superiores, e posteriormente do esqueleto apendicular inferior, ou seja, membros inferiores. Legal. O que eu disse para vocês? Que o que vai ligar o esqueleto apendicular superior ao esqueleto axial é a cintura escapular aqui, que é a união da clavícula mais a escápula. Clavícula é esse ossinho aqui. Se quebrar é difícil para grudar esse trem, porque é difícil ele grudar reto, tá, pessoal? Ou seja, ele grudar alinhado. Mas ele vai voltar para o lugar se você tomar cuidado. E é complicado pra caramba. As escápulas são comumente, eu lembro da minha vozinha chamando isso aqui de pá. Ela falava pá, não é isso? Só que você que está estudando anatomia, sistema esquelético, na disciplina de educação física, no Frei Gil, ok? Não, aluno do professor Edinaldo ou de qualquer outro professor aí que está trabalhando anatomia com você, você não vai chamar mais isso de pá. É escápula. A partir de hoje o nome desse osso é escápula na sua mente, tá? Porque não existe pá no corpo humano, existe escápula. Então, legal. Falando aí da cintura escapular, vamos para os membros superiores. Então, toda vez que eu falar aqui, você multiplica por 2, porque nós estamos falando de um lado e vale para o outro. Então, vamos lá. Bom, dos membros superiores, nós temos o... Agora vamos quebrar outro paradigma, tá? Nós temos o braço, antebraço, punho e mão, ok? Braço, antebraço, punho e mão. Lembra o seguinte, comumente nós falamos que todo segmento do membro inferior é chamado de braço. Não, mas anatomicamente, tá, e corretamente, o braço é apenas o que corresponde ao osso chamado de húmero. O osso do braço, esse osso aqui recebe o nome de húmero. O braço possui um único osso, e esse osso é chamado de húmero. O antebraço possui 2 ossos, um chamado de rádio, deixa eu dar um zoom aqui nele. Um nós vamos chamar de rádio, esse aqui é o rádio, e o outro nós vamos chamar de ulna, ok? Como que eu vou saber
separar qual que é o rádio e a una. Sempre o que está do lado do polegar, tá? Que nós chamamos o polegar de antena do rádio, é o que vai relacionar ao rádio, ou seja, ele vai ligar aqui, quando você fizer uma anatomia palpatória, ele vai te ligar ao rádio, a conexão direto com o rádio, a antena do rádio. Agora, se eu estou estudando aqui num sistema esquelético, legal, vou olhar aqui, lembra do seu cotovelo, essa pontinha aqui? Essa pontinha é chamada de olécrano da una, ou seja, é o osso da una, é uma protuberância óssea da una. Tá? Então é chamado de olécrano da una. Então como que eu vou separar o rádio da una? O rádio do lado do polegar, a una do cotovelo. Então o cotovelo é chamado de olécrano da una. Posteriormente a isso, então nós temos o braço, antebraço, osso do braço, húmero, ossos do antebraço, rádio e una, e aí nós temos os ossos do punho, chamados de carpo, ok? Não vou entrar na nomenclatura desses ossos, porque são uns nomezinhos bem complexos. Depois nós vamos entrar nesses nomes aí, e aí nós vamos dividir direitinho isso aí. Eu vou falar apenas o nome do conjunto. Então nós temos aqui os ossos do carpo, os ossos da palma da mão nós chamamos de metacarpo, e os ossos dos dedos nós chamamos de falanges. Deixa eu dar uma aproximada aqui na mão, para a gente falar das falanges. As falanges, nós vamos dividir elas em proximais, ou seja, proximal, a que está mais próxima da palma da mão, medial, a que está entre as duas, ou seja, no meio, e distal, a que está mais distantes. Olhando para a mão do professor, proximal, medial e distal. Assim nós dividimos as falanges. Então, ossos dos membros superiores, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo e falanges. Ok? Então esses são carpo, metacarpo, falange, nós estamos falando dos conjuntos de ossos. Depois nós vamos destrinchar cada um deles, ok? Ótimo! Terminamos os ossos dos membros superiores, vamos para o membro inferior. Maravilha! Nos membros inferiores, nós temos a coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. Coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. E aí vale aquele mesmo raciocínio. Comumente nós chamamos todo o membro superior de braços. E comumente nós chamamos todo o membro inferior de perna, mas não é. Nós sabemos que braço é apenas a região do húmero, nós temos o antebraço e punho e mão. Aqui nos membros inferiores nós temos a coxa, a perna é embaixo, ok? Não é todo o segmento que a gente chama de perna. Então nós temos a coxa, o joelho, a perna, tornozelo e pé. Como que é chamado os ossos desses membros, desse membro inferior? Nós temos aqui o fêmur, que ele articula aqui na fossa do acetábulo, tá, da pelve, onde ele é articulado. O fêmur, a cabeça do fêmur se liga aqui na fossa do acetábulo. A patela, ou rótula, tá, que é a bolachinha do joelho, e aí não existe mais bolachinha, vamos chamar de patela. Esse osso mais denso aqui e grosso é a tíbia e esse osso mais fino é a fíbula, ok? Aqui nós temos os ossos do tornozelo chamado de tarso. Lembra lá os ossos do punho? Nós chamamos de carpo. Aqui no pé nós vamos chamar de, no tornozelo nós vamos chamar de tarso. A planta do pé vai ser chamada de metatarso e os dedos vão ser chamados de falanges. Então, o que vai mudar é que dos membros superiores a gente chama de carpo, metacarpo e falange, quando estamos falando, nos referindo ao punho, mão e dedos. E nos pés nós vamos falar tarso, metatarso e falanges. Que quando nós estamos nos referindo aos ossos do tornozelo, ok? Esse grupo de ossos aqui, ossos do tornozelo, da planta do pé e os ossos dos dedos. Temos uma introdução rápida aqui, só para mostrar as divisões. Depois nós vamos adentrar mais na coluna vertebral, falar um pouquinho mais específico da coluna vertebral. Vamos falar um pouquinho mais das articulações, ok? E desse segmento, dessas divisões de punho, ou seja, de carpo e de tarso lá embaixo. Vamos falar um pouquinho do joelho, como que ele funciona, da articulação do joelho, como que ela funciona, como que ela atua, qual que é a função dela. E aí nós vamos passar a relacionar
esse conhecimento ósseo aos exercícios físicos e aos esportes, ok? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula, bons estudos, continuem estudando.